Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do nosso Senhor Jesus a você e a sua família. Mais uma vez, bem-vindos ao canal da Igreja Cristã Nova Vida em Praça Seca, Ministério do Pastor Alessandro Toledo. É bom estarmos aqui juntos, reunidos, mesmo que virtualmente. Não podemos estar fisicamente ainda por conta da quarentena, mas unidos no Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor, no amor do Senhor que nos une. Vamos dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós não paramos, seguimos firmes em conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, como diz em Oséias 6,3. No último domingo, nós tivemos a nossa segunda lição da revista. Nossa revista é essa aqui, para você que nos visita. A revista Expressão, da editora Cultura Cristã. O tema é Tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Na nossa última aula, nós falamos sobre o assunto O Senhor provê o Cordeiro, tendo como texto base a passagem de Gênesis 22, do 1 ao 19, assim como Deus proveu o Cordeiro para Abraão imolar um sacrifício ao Senhor no lugar do seu filho Isaque. O Senhor, nosso Deus, entregou o Cristo, como está escrito em João 1,29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o seu único Filho que morreu na cruz, padeceu em nosso lugar, nos dando vida e vida eterna àqueles que creem no seu nome. Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. Agora, na lição de número 3, nós estaremos falando sobre Jesus, o Cordeiro Pascal. Página 12 da nossa revista, para você que é membro, tem participado das escolas bíblicas e tem a sua revistinha. Caso você não tenha, não se preocupe, estaremos compartilhando o texto com você. Você pode dar ouvido, estaremos lendo para você o texto da revista. E o nosso texto base, que nós leremos inicialmente, é o livro de Êxodo, capítulo 12, dos versos 1 ao 14. Livro de Êxodo, capítulo 12, dos versos 1 ao 14. Eu vou dar um pouquinho de tempo para você achar, pegar a sua Bíblia, caso não tenha pego ainda. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei sobre o Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Amém.
Bom, meus irmãos, a nossa aula de hoje, ela consiste especialmente no verso de número 2. Nós estaremos lendo na nossa revistinha a introdução e também a primeira parte, o primeiro tópico, cujo título é A Principal Festa Religiosa de Israel. Então vamos voltar e ler novamente o versículo de número 2, que é o verso base para a nossa aula de hoje. Assim diz a palavra do Senhor: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Bom, antes de entrarmos no assunto da nossa revista, eu queria fazer uma pergunta para você. O que significa a Páscoa para você, sendo servo de Deus, serva de Deus, cristão? Qual o significado dela, desta data? Pois bem, para que a gente possa entender um pouquinho o significado, eu queria pincelar rapidamente um panorama, um pequeno panorama do livro de Êxodo. Se nós pudéssemos resumir este livro em uma frase, em darmos um tema para o livro de Êxodo, o tema seria: Eu sou o Senhor. Nós vimos isso escrito no verso 11, não é verdade? Nessa narrativa que nós lemos. E por todo o livro do Êxodo, nós vemos o Senhor, nosso Deus, proferindo, se revelando a Moisés, ao povo e mesmo também a Faraó e ao Egito como o Senhor, o soberano, aquele que era, que é e que há de ser para todo sempre. E então, e já no contexto histórico de Êxodo, nós vemos que a narrativa do livro ele começa com um sofrimento, um povo que chega pequeno, que se multiplica miraculosamente, sobrenaturalmente, dentro de um regime de escravidão, de sofrimento, povo de Israel, povo de Deus, em 430 anos vivendo sob essa escravidão, sofrendo açoites e castigos imensos. Esse povo clama a Deus em meio a este cenário e Deus atende o povo. Deus levanta Moisés e Arão como líderes dentre o povo, como aqueles que estariam à frente da libertação do povo de Israel deste regime de escravidão egípcio. E também Deus anuncia que traria pragas, 10 pragas, como juízo sobre os egípcios, sobre o faraó e sobre as divindades que, segundo os estudiosos, realmente são 10 divindades que eram adoradas na época do povo egípcio. Deus, então, se mostrando, se revelando a todos como o Senhor, soberano, único, absoluto. Bom, a partir de então, a gente pode compreender o que o Senhor está dizendo nesta narrativa do Êxodo 12, pois é o anúncio da última praga que o Senhor haveria de trazer sobre o Egito. E aqui nós vimos lá no verso 11 que o Senhor deixou muito claro, dizendo que essa era a Páscoa do Senhor. O que significa Páscoa? Qual o significado da palavra e também qual o significado para o contexto que o povo de Israel vivia e para nós hoje? Pois bem, a palavra Páscoa tem como significado no idioma original passagem. Então o que Deus estava promovendo era uma passagem, uma transição, uma mudança de um cenário de escravidão, de sofrimento, para um cenário de libertação, paz e cuidado do Senhor. Não que tenha faltado o cuidado de Deus, mas Deus permitiu que o povo sofresse por um determinado tempo. E Deus trouxe a libertação para este povo também. Não é semelhante ao que estamos vivendo hoje? Estamos reclusos em nossas casas, nosso coração às vezes se aflige, se aperta, nos preocupamos, mas temos que ter a certeza de que o mesmo Senhor do Êxodo é o Senhor da minha e da sua vida. Pois bem, eu quero convidar então a você que está com a sua revistinha em mãos a fazer a leitura da introdução junto comigo. E caso você está nos visitando, você pode ouvir e estaremos compartilhando com você, caso queira. Assim diz a palavra.
Introdução. É um dos grandes costumes da cristandade a comemoração da chamada Semana Santa, com a sua culminância do domingo de Páscoa. E é lamentável como em muitos lugares o significado da Páscoa, conforme ensinado nas Sagradas Escrituras, acaba sendo eclipsado por coisas estranhas, como ovos de chocolate trazidos por um coelhinho. Além disso, a secularização da nossa sociedade não tem a menor preocupação em fazer qualquer alusão aos grandes eventos da crucificação e da ressurreição de Jesus, pois é necessário olhar para a Escritura e aprender mais a respeito da perfeição da obra de Cristo e o verdadeiro significado da Páscoa. Bom, como falei para você, na nossa aula de hoje nós vamos somente dar o pontapé inicial para aquilo que nós falaremos já no próximo domingo. Porém, nós já pudemos perceber a grande pertinência, como não há por jesuicidências, nós estamos falando exatamente sobre a Páscoa no domingo que inicia a Semana Santa. E este dia também tem grande simbolismo de acordo com a narrativa bíblica, e nós veremos no final da nossa aula. E então quero compartilhar com você agora o que significava, qual o significado, qual o sentido desta festa para o povo de Israel. E aí você que está com sua revistinha, é o primeiro tópico. E nós vamos separar aqui em 3 partes. Vamos ler o primeiro parágrafo todo. Antes de executar a 10ª praga, Deus instituiu um rito que perduraria durante toda a antiga administração do pacto. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, como diz o versículo de número 2 que nós lemos. O mês de Abib seria o primeiro mês do calendário judaico, o principal dos meses do ano. Isso tendo em vista relembrar aquele povo que havia experimentado a escravidão, que a sua própria existência e preservação como povo de Deus, povo da aliança, resultou do grande livramento que o Senhor iria operar. Nele, o povo relembraria a benignidade do Senhor e a sua misericórdia graciosa para com a nação de Israel. Nele, as pessoas pertencentes à aliança recontariam a história da salvação efetuada pelo Deus da aliança, o Deus que é fiel às suas promessas. Ele havia prometido aos patriarcas e de forma alguma vacilaria naquilo que prometeu. A Páscoa seria para o povo de Deus no Antigo Testamento a principal festa religiosa, e isso com uma clara finalidade. Bom, meus irmãos, como nós já falamos a respeito do cenário que o povo de Israel enfrentava no Egito, nós vemos que Deus estava agindo e mudando totalmente a história. Não é verdade? Você que tem um calendário hoje aí na sua casa ou no seu smartphone, você imagina compreender isso, né? Vamos tentar imaginar aqui Deus estabelecendo que o ano não começaria em janeiro. O ano começaria no mês de abril, que em tese é paralelo ao mês de Abib, por causa das suas características. Imagine isso, não é? É algo que salta aos nossos olhos. Mas tudo isso tinha um propósito: promover a libertação do povo e mostrar para o povo e para os egípcios que ele era o Senhor. Que o nosso Deus era o Senhor soberano, o Senhor da história, o Senhor do tempo. Vamos seguir a narrativa. Vamos voltar a revestir o 2º parágrafo. Quando Deus diz que o mês de Abib será o principal dos meses do ano, ele quer dizer que esse mês será o cabeça de todos os outros. Esse vocábulo principal, em específico, significa a primazia desse mês por nele ser observada a festa da Páscoa, que relembra os atos salvíficos de Deus em favor do povo escolhido. E dada a sua importância, será um marco divisor dos anos religiosos do povo de Deus. Para eles, não haveria festa de Réveillon, haveria antes Abib,
o mês em que no dia 14 Deus havia salvado o seu povo amado. Esse acontecimento, juntamente com o êxodo espiritual e nacionalmente, marcaria a época e seria lembrado por todas as nações. Pois bem, este mês, cujo nome era Abib, Abib, o significado desta palavra, a tradução dela significa grãos novos ou grãos renovados. Então, exatamente a passagem que Deus estava promovendo nada mais era de que um novo tempo, uma nova história para o povo de Deus. A libertação daquela escravidão, do regime de escravidão no Egito, já não aconteceria mais. O povo seria livre para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para obedecer a Deus, embora saibamos bem que a continuação da história não foi de toda exatamente assim, pois o povo por diversas vezes desobedecia, Deus vinha com a sua palavra para trazer o povo para próximo dele novamente, para o buscá-lo novamente, e o povo desobedecia a Deus, e víamos essa espiral um tanto quanto descendente, mas que não fugiu dos controles do nosso Deus, pois tudo isto era necessário para que o Senhor da história, o Deus encarnado, viesse ao nosso meio, nosso Senhor Jesus. Amém? Pois bem, este mês e esta transição, esta passagem, o mês de Abib, por alguns estudiosos representa o mês de abril também, este período, lá na história de Israel, claro, ele tem algumas características importantes e também tem significados importantes, como nós falamos, né, a tradução deste texto, ela tem tudo a ver com o que nós leremos agora. Repare bem, anteriormente, o ano judaico começava no mês de Tisri, bem no meio do inverno, mas agora o ano religioso iniciava bem no meio da primavera. O inverno sempre foi visto na cultura oriental como uma época que adornava a terra com melancolia. Já a primavera significava o oposto, pois era época de exultação, de alegria para todas as nações. E é esse o sentimento que transparece, por exemplo, em Cantares de Salomão 2, 11, 12, que diz: eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, e chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em toda a terra. Era um tempo de alegria, um tempo de exultação, um tempo de esperanças renovadas em Deus por causa da grande salvação vinda da parte do Senhor, Deus Todo-Poderoso. As aves cantariam, as flores dariam o ar da sua graça. Tudo isso em louvor à obra salvífica do Deus da aliança. Enfim, o que Deus estava estabelecendo era uma nova história, um novo momento. Um momento de renovação, um momento de esperança, de novas experiências e, acima de tudo, do cuidado de Deus para com o seu povo. Esta foi a instituição da Páscoa. Nós veremos, você vai ver na próxima aula, como isto está ligado à figura, à pessoa e à obra de Cristo. Amém? Mas eu não quero deixar somente, não vamos parar somente por aí, pois eu quero mostrar a você a importância deste dia. Nós estamos no domingo, né? O domingo que inicia a nossa Semana Santa, diferente do calendário judaico que inicia a Semana Santa com o dia da Páscoa. A Semana Santa cristã, ela se inicia no domingo que antecede a Páscoa. E você já parou para pensar por que disso? Vamos ver que as Sagradas Escrituras, elas nos respondem a respeito disso. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo de número 9. Vamos comigo? Zacarias, capítulo 9. Estaremos lendo somente um versículo. Olhe comigo o que diz o verso 9. Zacarias 9, verso 9.
Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. Justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Versículo 10. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os carros de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, e do Eufrate até os confins da terra. Este anúncio, irmãos, de Zacarias, é um anúncio profético, um livro profético, um profeta menor, já no finalzinho do Antigo Testamento. E o profeta Zacarias aqui traz a palavra cujo título é A Vinda do Rei de Sião. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o cumprimento desta palavra exatamente nos Evangelhos. E agora eu quero pedir a você que vá até o Evangelho de Mateus. Folheie um pouquinho mais aí a sua Bíblia, você encontrará o Evangelho de Mateus para frente. Você vai no capítulo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Estaremos lendo dos versos 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. O título é A Entrada Triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Observem o verso 5. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Exatamente o texto de Zacarias 9:9. Seguindo a passagem, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao rei de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntou: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, profeta de Nazaré, da Galileia. Bom, aqui nós vemos, irmãos, exatamente um dia semelhante ao dia ao qual nós nos encontramos hoje. O domingo conhecido simbolicamente como Domingo de Ramos. Porque era a última semana de Jesus em vida. A partir daí, nós vemos o final do período ministerial da vida de Jesus aqui na terra. Sabemos o final dessa história, que apesar de ser um final triste, mas é um final vitorioso e que não termina triste. Pois o nosso Senhor sabia a missão que ele deveria cumprir, a missão dada por Deus Pai, e ele cumpriu, morreu na cruz, padeceu por mim e por você, nos dando uma nova vida, nos dando uma nova história, uma nova esperança, um novo tempo, uma nova Páscoa. Deus te abençoe e que você possa estar junto de nós até a próxima aula. Um abraço.